Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Todo crente verdadeiro é filho de Abraão. Lemos isso em Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os que são da fé, os crentes verdadeiros, são filhos de Abraão. E como filhos de Abraão, o nosso percurso espiritual é muito semelhante ao percurso espiritual de Abraão. Abraão travou uma batalha por causa do seu sobrinho Ló. Nós lemos neste capítulo 14 de Gênesis. E usando este episódio na vida de Abraão, esta batalha, nós podemos saber se somos crentes verdadeiros, se como Abraão nós somos do Deus Altíssimo. Aquele que nos chamou é o Deus Altíssimo. Foi Ele que nos chamou e não nós que o descobrimos. Fomos chamados por alguém que nos quer possuir. Ele que é o possuidor dos céus e da terra. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Aquele que tem autoridade para nos dizer, como disse a Abraão, para sair de onde estamos e para ir para onde Ele nos vai mostrar. No final da batalha que Abraão ganhou, Melquisedeque apareceu e ele estava ali em representação de Deus, como sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Assim como Jesus, ele hoje é o nosso sumo sacerdote. Mas podemos também saber se somos crentes verdadeiros como Abraão, se para além de sermos do Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo é bendito. Bendito seja o Deus Altíssimo. Disse Abraão: aquele que nos chamou, ele não só é o nosso possuidor, como ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro, não nós. 3 vezes nesta passagem aparece o Deus Altíssimo. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão do Deus Altíssimo. Porquê? Porque ninguém é mais alto do que ele. Abraão, por muito rico e importante que fosse, Abraão não era o Altíssimo. Havia alguém mais alto do que ele. A vida da fé, a vida cristã, é centrada não num conjunto de ideias, doutrinas, mas numa pessoa, no Deus Altíssimo, em Jesus. Jesus que é Deus. E se Jesus é quem Ele disse ser, Ele é a autoridade máxima na nossa vida. Ele é o Altíssimo. E tudo o que temos de fazer é crer nele. Crer que Ele é Deus, o Criador, o Juiz. Porque se é verdade que Jesus é o Filho de Deus e o Juiz de todas as coisas, a única resposta razoável e lógica que podemos ter é fazer tudo o que Ele nos disser para fazer. Só quando decidimos quem é a autoridade máxima na nossa vida, só quando decidimos quem é o Altíssimo na nossa vida, o Criador da nossa vida, o possuidor da nossa vida, o que redime a nossa vida, só quando decidimos isso é que vamos entender o que Ele diz e o que Ele quer de nós. Mas sabemos também se somos crentes verdadeiros, se como Abraão nós damos o dízimo de tudo, como Abraão deu a Melquisedeque, nós também. Aquele que nos chamou é quem queremos, desejamos, amamos, vamos seguir. Melquisedeque abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo. E a forma como Melquisedeque abençoou Abraão foi trazendo-lhe pão e vinho. E Abraão submeteu-se a Melquisedeque, dando-lhe o dízimo de tudo. É quando entendemos que o nosso Melquisedeque, o Senhor Jesus Cristo, quando entendemos o que Ele fez e faz por nós, que não temos qualquer problema de o seguir, de lhe obedecer, de lhe darmos tudo. Jesus, como Melquisedeque deu a Abraão, Jesus deu-nos pão e vinho, isto é, Ele deu-nos a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, para nos abençoar, para nos salvar, para entregar os nossos inimigos nas nossas mãos, ou seja, para derrotar Satanás, a morte e o inferno. Jesus, como Melquisedeque, eterno, santo, digno, Ele intercede por nós, conforme lemos em Hebreus 7,
21 a 25. Por que motivos é que Jesus intercede por nós junto do Pai? Para que o Pai nos livre do mal, da condenação que Ele mesmo pode e vai trazer sobre todos os homens por causa do pecado. A forma como Deus agiu com Abraão, desde a sua chamada até ao final dos seus dias, é a mesma forma como Deus age com aqueles que são os seus escolhidos. Aqueles que são da fé e por isso são também filhos de Abraão. Como é que Deus age conosco? Em primeiro lugar, Deus nos chama. Não somos nós que encontramos um Deus como nós queremos. Aliás, estamos cegos. Antes dele nos encontrar, como poderíamos encontrá-lo? Quando ele nos chama, ele abre os nossos olhos. A forma como ele age connosco é chamando-nos, mas ele também age connosco controlando. Deus controla. Não somos nós que o controlamos a ele. E Deus comanda a nossa vida. E por isso lhe damos tudo de livre vontade, porque os nossos olhos foram abertos e vimos quem ele é, como ele nos ama, como ele é glorioso. É apenas quando isto acontece, quando Deus nos chama, quando lhe damos o controle da nossa vida, para que ele comande e dirija e tome nas suas mãos tudo o que é nosso. Só quando isto acontece é que temos toda a ousadia para rejeitar a oferta do rei de Sodoma, como Abraão fez. Lemos isso em Gênesis 14, 22 a 24. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até à correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Quando é Deus que nos chama, quando é Ele que controla a nossa vida, é Ele que comanda a nossa vida, nós temos autoridade, como Abraão fez com o rei de Sodoma, para rejeitar tudo o que é dele, porque o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, é aquele que nos chamou, nos controla, a quem nós entregamos tudo. E por isso rejeitamos tudo o que quer que seja, que nos queira chamar para o outro caminho, tudo o que quer que seja que nos queira controlar, comandar a nossa vida. Pois o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, o nosso possuidor, o Altíssimo na nossa vida.